Boa tarde, André. Como está? Tudo jóia, boa tarde. André, eu gostaria de repercutir com você aqui, saiu hoje uma coluna no site do DIAP, sobre uma pesquisa que foi feita aí com uma pesquisadora, onde vocês foram fonte de informações, sobre a questão das centrais e a reforma trabalhista, as dificuldades, os enfrentamentos, e como esse é um tema extremamente atual, porque vivemos todos os dias os reflexos e as consequências dessa reforma. Queria que você falasse um pouco conosco sobre essa pesquisa que vocês foram uma das fontes. Bom, a pesquisa foi direcionada um pouco para a tramitação da reforma trabalhista e ela também faz um histórico, um pouco da atuação das centrais sindicais no momento do governo ali, eu diria o governo petista, o governo Lula, o governo Dilma, que foi um governo que teve um pouco mais de diálogo, uma abertura maior de diálogo com as entidades sindicais como um todo. Então, a pesquisadora ela buscou fazer essa relação, ou seja, lá atrás, que foi criado um ambiente de diálogo, onde as centrais tinham as centrais como representantes de todos os trabalhadores, tinham assento em vários fóruns de debate dentro do próprio governo, e só que por falta de consenso, como a própria pesquisadora comenta isso no seu trabalho, algumas pautas não andaram naquele momento, que era um momento propício para se dialogar e para se andar e para se caminhar determinadas possíveis reformas, né? E aí vamos botar reformas entre aspas, possíveis reformas, mas que essas reformas teriam um condão de um melhor posicionamento das entidades de trabalhadores naquele momento. Passado esse período, aí vem o próprio o impeachment, e aí vem o governo Michel Temer, que, de certa forma, impôs essas reformas. E isso ela traz lá como uma pauta que tinha do próprio governo, do próprio grupo do PMDB, que tinha lá as suas diretrizes em uma pauta que eles classificaram como uma série de projetos ali, e dentre os projetos tinham algumas peças como modernização das relações de trabalho, entre outras relacionadas à economia, porém ali o diálogo das centrais ficou mais restrito com o governo. E aí teve dificuldades, não se encontrou esse diálogo, e a falta de consenso das próprias centrais em alguns momentos, que ela relata ali, de algumas centrais que não queriam ingressar com algumas outras medidas que poderiam ser também amenizadas ali dentro, enfim, alguns probleminhas que eu acho que fazem parte do processo democrático, mas que houve esse estancamento desse diálogo com o governo federal num momento crucial. E aí acabou culminando com a reforma trabalhista, né? Sim, da forma como a gente conhece, né, que foi unilateral, que foi proposta exatamente. Né, pelos empresários. E que até hoje não surtiu nenhum resultado concreto, né? É verdade, muita dificuldade jurídica, né? A palavra não é dificuldade, tem um termo técnico para isso, se usa muito, enfim, como as coisas ficaram meio confusas, algumas questões até estavam indo contra a própria Constituição, eram inconstitucionais, então criou muito mais confusão. Aqui no Paraná mesmo, o nosso sindicato fez uma análise, acho que ano passado, né, em relação às nossas empresas aqui, metalúrgicas, que muitas acabaram não seguindo à risca o que tinha sido colocado pela reforma, porque as próprias empresas percebem a impossibilidade, né, o absurdo. Mas eu queria também falar com você de algo assim que é atual e é emergencial, que é a nossa MP 1039, né, que foi editada pela Embaixada, pelo governo, enfim, e que ela tem um período, um tempo para ser analisada pelo Congresso, né? Em 4 meses ela pode caducar, e a gente quer que não caduque, quer que seja analisada, para nessa análise podermos subir o valor. E eu queria que você nos dissesse, né, você que está aí trabalhando, acompanhando diariamente as atividades do Congresso, existe a possibilidade real disso acontecer, de não deixar caducar e de se analisar isso? Como que está esse Congresso hoje? Conta aqui para nós. Olha, não, eu diria que não é animador a possibilidade de colocar em votação uma medida provisória. Hoje o governo tem um grande aliado, que é o grupo de centro, né, o Centrão, e que é coordenado pelo presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. O deputado Arthur Lira, por onde a MP começa
a tramitar, ou seja, a gente tem que também ter essa consciência de relação de trâmite, né? Todas as propostas externas, né, em especial do governo, no caso como uma medida provisória, ela começa a sua tramitação pela Câmara dos Deputados. No caso da medida provisória, tem a formação de uma comissão mista, que nesse momento de pandemia e de trabalhos remotos, essas comissões elas não têm funcionado, então tem esse primeiro passo que seria da comissão mista, que é composta por deputados e senadores, que analisam e elaboram um parecer para depois esse parecer ser analisado pela própria Câmara dos Deputados e depois pelo plenário do Senado Federal. Então, são esses os passos. Então, a primeira casa a analisar, em tese, a proposta seria a Câmara dos Deputados. Há uma dificuldade aí que, possivelmente, por ser um dos principais aliados hoje do governo, o deputado Arthur Lira, não vai pautar a medida provisória até que ela cumpra o seu papel, que é de pagar esses 4 meses, na verdade, de R$150, podendo chegar a R$350 de auxílio emergencial, que já foi demonstrado por várias entidades, entidades sindicais, que esse valor é pouco, não cumpre com as necessidades que os trabalhadores ou que os desempregados carecem nesse momento. Então, essa possibilidade de votação, eu acho, para esse momento, remota. O que pode trazer um descompasso em relação a isso? É algum tipo de veto que o presidente venha a fazer no orçamento que venha a agredir um acordo que foi feito para as emendas parlamentares que estão inseridas nesse orçamento para 2021. Isso pode trazer um desconforto aos parlamentares e pressionarem para que o governo coloque em votação, ou para que o Congresso coloque em votação, medidas que possam estar em desacordo com os interesses do governo, como se fosse uma resposta ao ambiente político que a gente vive hoje, ou seja, não contemplou os nossos pedidos, nós também não temos que concordar com os pedidos do governo. Seria mais ou menos isso. Isso pode causar aí um atrito. Então, ainda tem eu diria, esse descompasso entre o governo e o Congresso com relação ao orçamento, entre a própria equipe econômica do governo e o Congresso com relação ao orçamento. Foi um problema colocado. Já houve publicamente algumas divergências do próprio relator, senador Márcio Bittar, com relação ao posicionamento do governo em relação ao orçamento, e isso pode trazer esse descompasso político entre legislativo e executivo. Por enquanto, ainda eu acho remoto, ainda acho difícil que possa acontecer esse descompasso de bate-pronto. E antes da medida provisória, possivelmente o parlamento vai pautar outras matérias em desacordo com o governo para mostrar, olha, se não nos atender, ainda temos outras cartas na manga aqui que podemos utilizar. Então, esse seria o cenário mais provável para essa, eu diria, briga política aí, que é natural do jogo, faz parte do jogo. Mas hoje, eu diria que nós, trabalhadores, ou a classe trabalhadora, estaria em desvantagem em relação a esse momento específico, se a gente tirasse uma foto desse momento. Para finalizar aqui, André, eu quero mais uma análise sua. Você aí percebe mais esse movimento, porque todos os dias eles têm que fazer alguma coisa, eles têm uma pauta diária. Aqui, para nós, para a população, aparece o que está na mídia, o que chama atenção. Então, outro fato que trouxe um certo protagonismo, inclusive para o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi a tal da criação do comitê que ia gerir a crise, né? Que tinha lá o presidente, aí, na sequência, ele deixou o presidente do Senado no seu lugar, porque ele não conseguia articular, dialogar com os governadores, e isso foi semana retrasada, na passada ainda reverberou alguma coisa, e estamos na quinta-feira, que eu tenho acompanhado, eu não vi nenhum passo desse comitê. Já foi enterrado, é isso? Na verdade, o comitê ele veio para tentar botar panos quentes numa crise que estava aprofundando cada vez mais e esticando muita corda para o lado do Poder Executivo. Então, esse comitê veio para tentar amenizar essa situação e dizer que seria mais uma abertura de canal de diálogo entre prefeitos, governadores, o Poder Legislativo, para abrir um canal com o Poder Executivo. E aí estabeleceu-se uma crise ali, em especial com a saída do ministro das Relações Exteriores, que era um dos pontos chaves que havia de discussão
e de consenso entre tanto o lado de oposição como o próprio lado de situação do governo dentro do Congresso Nacional, e aí isso, de certa forma, deu uma amenizada ali nessa crise. Continua, obviamente, esse grupo trabalhando, né, esse grupo para tentar buscar soluções para essa crise sanitária, mas ele não tem a mesma força que ele, em tese, foi reverberada aí os próprios meios de comunicação. Por quê? Porque há uma dificuldade concreta. As relações estabelecidas entre o que querem governadores, o que querem prefeitos e o que quer o próprio Poder Executivo traz uma dificuldade muito grande. Então, essa dificuldade é difícil de você sanar nesses primeiros momentos aí. E fora que o próprio governo tem, de certa forma, um comportamento que, às vezes, ele parece se abrir mais para o diálogo e no dia seguinte ele já se fecha para esse diálogo. Então, essa é a dificuldade. E aí vem o caso, por exemplo, das vacinas. Houve um problema com relação à distribuição dessas vacinas. Então, tem alguns estados, por exemplo, aqui o Distrito Federal, parou a questão das vacinas, não tá vacinando. Então, aí já também, alguns estados estão tendo dificuldade, e isso vai criando essa sensação de falta de articulação, de falta de comando, e aí se constitui novamente a crise em relação a isso. Então, tem essas dificuldades, e esse grupo que era para fazer esse meio de campo não está conseguindo trazer essa relação porque existem essas dificuldades. Porque o grupo ele pode travar o diálogo e pode buscar soluções, mas as soluções estão muito linkadas ao próprio Poder Executivo. E isso traz dificuldades, né? Porque o Poder Executivo não necessariamente cumpre com o que está acordado em alguns pontos. Isso não é de hoje. Isso a gente está falando de uma crise sanitária e que vem buscando essa saída. Mas essa falta de cumprimento de acordos do próprio Poder Executivo não é de hoje, e isso vai trazendo descontentamento no Poder Legislativo, e agora tem essa reverberação para os executivos municipais e estaduais por conta da crise sanitária do Covid, né? Porque a vacina assim, o trocadilho aqui parece um clichê, mas a vacina é o remédio para a situação. Exatamente. É o remédio. A reunião de ontem que o presidente teve com um grupo de empresários foi justamente o ponto que era justamente a retomada da economia, ela está linkada com a vacina. Vacina para a gente poder retomar as atividades e tentar retomar a economia. E isso o governo não tem conseguido, porque atrasou na compra de vacinas, por uma série de divergências com a questão de como trabalhar, como enfrentar essa pandemia. Sim. Então, tem essas dificuldades. E ontem, só para a gente ir fechando aqui, ontem aqui, em função do dia 7, né, ser o dia de reflexão sobre o Dia Mundial da Saúde, nós entrevistamos aqui 3 ou 4 infectologistas, e minha última pergunta, e eles de órgãos, né, inclusive um do Ministério da Saúde, e eu perguntei a eles, né, que estão lá internamente nesses órgãos, se eles têm uma notícia para nos dar. E qual é a notícia? A notícia é que o Butantan, eles imaginam que, se tudo der certo, só começa a produzir mesmo aqui no Brasil novembro, dezembro, janeiro. Porque ainda hoje precisamos muito da importação do IFA, lá, daquele produto, daquele... que é um dos componentes da vacina que ainda é feito lá fora, que ainda não estamos fabricando aqui, que é o início de tudo, é o núcleo de tudo, né? Então, o próprio governo, com a sua falta de ação efetiva, se colocou nessa grande armadilha. Não temos vacina, ela vem em conta-gotas. Aqui no Paraná, a partir de segunda-feira, começou só a ser dada a segunda dose que estava guardada, né? A primeira dose, ou seja, novas vacinações para novas pessoas, não acontece. André, eu sei que você está aí com a sua agenda bastante apertada. Eu quero agradecer muito a participação, como sempre, elucidativa, nos dizendo, nos explicando os trâmites. Você tem muita razão. O povo tem que entender o trâmite, né? As coisas não chegam lá no Congresso e saem feito uma lei no dia seguinte. Além de um trâmite, tem toda uma correlação de forças, tem toda uma situação que impacta, que influi no andamento das coisas, né? Exatamente. E você coloca isso sempre com muita clareza aqui. André, obrigado. Obrigado você. Boa tarde a todos. Fica bem aí, tá?
Dá um abraço a todos os companheiros refugiados, tá? Força aí. Mando sim. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.